Olá, sejam muito bem-vindos. E hoje eu quero falar com vocês sobre a nova instrução normativa do incentivo fiscal da Lei Rouanet, que foi publicada esse mês de fevereiro. E como sempre, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um texto com um resumo que eu fiz sobre as principais alterações e também vou deixar aqui o link da instrução normativa para que vocês possam ter acesso na íntegra do conteúdo. E agora eu vou falar aqui, vou destacar aquelas alterações que mais me chamaram a atenção. Então, aqui no capítulo da apresentação dos projetos, no artigo 4, eles falam sobre o prazo de execução, que agora um projeto pode ser cadastrado com um prazo de até 36 meses. Antes, o entendimento era diferente, o Ministério trazia então a sugestão de que o proponente cadastrasse com o período de execução do projeto. Agora, então, eles estão sugerindo que o proponente cadastre com até 36 meses de execução e, após o projeto ter a aprovação inicial, a captação de recursos, naquele período de adequação do projeto, então o proponente vai adequar o seu cronograma de execução. E ainda aqui no capítulo das apresentações do projeto, no artigo 4, eles vêm falar do portfólio. Isso já estava acontecendo na prática, então agora o proponente deve encaminhar primeiro o portfólio, cadastrar o portfólio e só após a análise e a aprovação do Ministério, o proponente pode encaminhar o projeto, a proposta cultural. Então essa é uma alteração que já estava acontecendo na prática, mas agora eles inseriram aqui na instrução normativa. Uma alteração bastante pertinente é com relação aos planos anuais. Essa, sem dúvida, vai trazer aí um impacto maior, que agora a AIN está restringindo a coexistência de outros projetos paralelo aí aos planos anuais pelo mesmo proponente, exceto aí com duas exceções, que é na área de construção, restauração e reforma. Então agora o proponente não poderá mais ter um projeto de plano anual e um outro projeto ao mesmo tempo, né, sendo executado ao mesmo tempo. Então essa é uma alteração que com certeza vai trazer aí um impacto um pouco maior, né, porque a maioria dos proponentes tem aí projeto de plano anual e um projeto, um outro tipo de projeto aí acontecendo ao mesmo tempo. Com relação à acessibilidade, eles falam que trouxeram aí um maior detalhamento, mas na realidade eles inseriram aí um inciso onde fala que as medidas de acessibilidade poderão ser implementadas aí de forma temporária para aqueles eventos temporários e também poderão ser contratada equipe treinadas para auxiliar, orientar as pessoas com deficiência durante o evento. Então, na realidade, eles só trouxeram aí algum detalhamento maior. Com relação às vedações, eu sugiro vocês darem uma lida, porque eles inseriram aí 9 vedações. Isso é uma questão que eu percebo que muita gente não lê, e essas vedações são bastante pertinentes. Eu não vou ficar lendo elas aqui, mas elas tratam de, como por exemplo, passagem, alimentação, hospedagem, referente a atividades que não estão totalmente direcionadas ao projeto, ao objetivo principal do projeto. Então, fiquem atentos a essas vedações, elas estão aqui descritas nesse resumo que eu fiz, aqui nesse texto. Com relação à análise das propostas, então aqui também inseriu um novo artigo, o artigo 47, que diz que os projetos que não alcançarem a captação mínima de 10% será arquivado definitivamente pelo Ministério da Cultura. Então, cuidem. Eu tenho falado muito sobre a questão de planejamento, né? Então, é sempre bom vocês terem um mínimo de planejamento, pensar que às vezes não vale a pena captar 10% correndo o risco do projeto ser arquivado, ou ainda captar 20% e ser liberado para a execução, mas não conseguir executar o objeto principal. Isso é bem importante, porque depois isso vai ser conferido lá na prestação de contas. Então, pense se vale a pena iniciar a execução do projeto com apenas 20% captado. Aí já é uma questão mais de planejamento financeiro mesmo, que eu dou a dica para vocês. O artigo 58, ele esclareceu algo que também já estava acontecendo na prática, que são os pagamentos por Pix
ou TED, e ele excluiu aquela possibilidade de saques diários que havia então nas ienes anteriores, aquele saque de R$ 1.000 diários. Com relação ao ressarcimento, também trouxe aí uma novidade, que é bem pertinente, que no artigo 59, excepcionalmente durante o período de execução, porque até então o ressarcimento não poderia acontecer no período de execução. O ressarcimento sempre foi entre o período de captação e antes a liberação de execução. Então, agora pode também haver um ressarcimento excepcionalmente, eles estão falando. E aí entra mais uma vez uma questão de bom senso. O que quer dizer em casos excepcionais? Eu diria que quando o proponente tem valor captado, mas o valor está lá na conta captação, ainda está preso, então não foi transferido para a conta movimento, esse eu diria que é um caso excepcional, porque o proponente tem recurso, mas o recurso ainda não foi liberado. Essa seria uma questão que poderia então haver ressarcimento durante o período de execução. Também aqui no artigo 63 eles dizem que é possível prorrogação de execução. Isso, na realidade, na prática, já acontecia. O proponente, o projeto tem até 36 meses para captar recursos, com as prorrogações automáticas, e quando ele capta e não tem mais prazo para captar, mas ele ainda não concluiu as suas atividades, ele pode, sim, pedir, solicitar prorrogação de execução. Na realidade, isso já podia ser efetivado, mas aqui também, mais uma vez, a instrução normativa traz aí um esclarecimento. Logo no início, aqui também eu não comentei que agora não tem mais essa necessidade de encaminhar o projeto com 30 dias de antecedência do início da execução do projeto, mas então poderá ser cadastrado com até 36 meses de execução. É uma ideia de prever aí que o projeto pode demorar para liberar, para aprovar, captar, então por isso o proponente tem essa opção. Essas aqui são as principais alterações que eu destaquei, teve outras menores que eu não considero que possa trazer aí algum impacto relevante. A gente continua falando sobre esse assunto, um beijo e até o próximo vídeo.